Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados enquanto o coitado. Glória a Deus, aleluia. Findou-se a peleja e começa uma dura peleja para quem ficar aqui. Irmãos, eu prego sobre a grande tribulação há mais de 20 anos que eu venho pregando. Desde que Deus me levantou para falar, quando esse assunto me impactou, quando Deus fez entrar dentro de mim uma mensagem, pregue sobre os últimos dias. Porque quando eu tinha 23, quase 24 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. E daquele tempo para cá, desde daquele dia em diante, o Senhor disse que eu iria medir os 4 cantos da sua casa. Um trabalho que Ele deu a mim, enquadrar as pessoas na medida. E Ele cuidou para que eu pregasse, que Ele fosse me revelando. E o Senhor tem colocado as pessoas realmente nas minhas mãos para se consertarem. Eu sou um pastor que prega conserto, santidade, obediência, amor. Eu não sou pastor de atividades na igreja, levando os membros a atividades materiais. Passeio, um monte de atividades. Meu negócio aqui é com Jesus. Eu procuro ser parecido com Jesus, preparar os discípulos e enviar eles para trabalhar. Nosso tempo não é curto. A Bíblia diz, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Nós não temos que ficar pensando em muito passeio, em muito isso, muito deleite. Nós temos que pensar nos nossos irmãos que ainda estão lá fora. E naqueles que precisam fazer um concerto com Deus. Negando a nós mesmos, negando certas vontades, ninguém vai morrer por causa disso. Antes, vamos agradar o Senhor. Porque quando nós sairmos daqui, nós vamos gozar eternamente o deleite e o prazer. No céu haverá entretenimento o tempo todo de louvor e adoração, do bom e do melhor. Então, o tempo que temos aqui deve ser aproveitado nas coisas úteis, naquilo que Deus quer. E negarmos as nossas vontades para sermos úteis. Porque os crentes, de modo geral, buscam a Deus para receber vitórias e bênçãos materiais, seculares. Precisamos amar a causa. Precisamos perguntar a Deus o que podemos ser úteis. Nos colocar à vontade do Senhor. Hoje eu estava falando novamente com a dentista e olhando para ela assim, aqueles olhos dela regalados assim, eu olhei dentro da alma dela a sede, a necessidade. Assim, meu Deus, eu disse, eu estou orando muito por ti. A senhora, pastor, ora muito por mim mesmo. Eu preciso muito. Mas eu estou orando para Deus te envolver na sua palavra. E a senhora conhecer mais a palavra de Deus. Que eu vejo necessidade, não só na senhora, mas outras pessoas. Eu fico com pena. Porque muitos vão ficar por causa de coisas pequenas. Vamos ficar de pé. E vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20. Jeremias foi um profeta que durante anos, mais de 20 anos, pregou sobre a grande tribulação para Israel naquela época. Um homem feroz estava dominando, e Deus deu na mão desse homem o domínio. Chamava-se Nabucodonosor. Deus tinha dado uma ordem para que o povo obedecesse, o povo continuar maltratando seus profetas e fazendo maldade. Leiamos. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor. Esse tal de Pazur, a filha de um sacerdote. Esse Pazur tinha sido nomeado presidente na casa do Senhor, hein? Era o templo único que existia em Jerusalém. Ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. Depois vocês lêem o capítulo 19. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cerco que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cerco. Então disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Misabibe,
E quer dizer terror de todos os lados. 4. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão a espada dos teus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-á a espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-la-ão, e tomá-la-ão, e levá-los-ão a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Aleluia. Pode sentar. Aí Jeremias depois faz uma lamentação na sua oração, mas eu quero falar sobre esse episódio aqui, irmãos. Jeremias, por ter profetizado contra Israel, contra o povo, esse indivíduo chamado Pazur, que já está no inferno, nomeado presidente da casa de Deus, o homem responsável por não aceitar a profecia e querer agradar os príncipes e outros sacerdotes, fez uma proeza. Pegou o homem de Deus, amarrou no cepo durante aquela tarde, e a noite toda Jeremias ficou ali. Imagine, não, amarrado. Não é sentado, não, é em pé. Se desse sono, tinha que ficar preso ali. Se o pé cansasse, a noite toda. Além de ter sido ferido por esse tal de Pazur. Mas o Espírito do Senhor estava sobre Jeremias. No outro dia, Jeremias, com aquelas dores, com tudo, ainda falou todas essas palavras contra o Pazur, seus amigos, contra todo o ouro e toda a prata, toda a fazenda de Jerusalém, contra tudo ali. E eles continuaram na maldade. Contra o povo, os príncipes, os sacerdotes e os falsos profetas. Esse Pazur era um falso profeta também, porque ele profetizou mentira para o povo. Um dos sinais de se conhecer o falso profeta é que ele fala para agradar todo mundo. Falso profeta, ele promete bênção. Quando Acabe fez um banquete para Josafá, e com aquele banquete, com aquela alegria, persuadiu Josafá a ir numa guerra em Ramote de Gileade. Os irmãos conhecem a história. Então, na hora de consultar o Senhor, consultaram os profetas de Acabe. Todos estavam profetizando mentira, dizendo: sobe, o Senhor é contigo, tu prevalecerás, porque o Senhor é contigo. E aí que entra o engano de muitos crentes, quando sabe que suas vidas não estão bem, sabe que no seu coração não aceita isso, não aceita aquilo. É o caso de Acabe, o caso de muitos outros, e o caso desses príncipes, e o caso desses pastores, não aceitavam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor era séria. A palavra do Senhor não era de brincadeira. Deus não estava brincando, Deus estava alertando, o mal vai vir. Jeremias estava pregando a respeito da grande tribulação para aquela época, 70 anos no cativeiro. Babilônia arrasou com Jerusalém. Os babilônios fizeram miséria, até as mulheres grávidas fenderam no meio. Abriram as barrigas das mulheres. Tudo barrigudo, e pegavam as mulheres. Pegaram as crianças, jogaram as crianças nos penhascos, nas pedras, fizeram mal da criancinha, igual essa menininha aí. Pegaram da mão da mãe, a mãe não queria, matava a mãe, empanhava e jogava, que destruiu, fizeram com uma miséria. Mas isso foi o pecado que fez essas coisas acontecerem. O pecado é igual uma máquina, fabrica destruição. Pecado fabrica
não é? Maldição e maldade para te assolar. Porque os demônios, eles reivindicam o direito de destruir as almas e a carne das pessoas quando elas pecam contra Deus. Vocês não entendem isso, né? Passa a entender a partir de hoje. Que lá em Provérbios diz, aqueles que pecarem contra mim, violentará sua própria alma, como se você desse facada em você e você se destruísse. Deus não queria, na verdade, que essas coisas acontecessem. Se vocês lerem depois o livro de Jeremias, a Lamentação de Jeremias, diz ali que as mulheres piedosas, por causa do cerco, comeram até seus filhos. E vai acontecer de novo no cerco aqui, nesse mundo. Vai ter gente que vai esquecer que é delicada, que é piedosa, no cerco, no aperto, no meio do mato, né? Vai esperar a criança dar o último suspiro e vai comer o próprio filho. Porque vai se tirar do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo vai tirar, você perde também muitas coisas. Você só quer escapar do mal e na sua mente, eu não posso ir para o inferno. Irmãos, Jeremias, durante mais de 30 anos, segundo a história, ele pregou sobre a vinda de Nabucodonosor e o que Deus ia fazer. Eu não me canso de pregar. E cada vez que eu ouço um testemunho novo, ou um sonho que Deus dá, algo entra dentro de mim, eu me incentivo, eu sou assim, eu sinto a necessidade de falar sobre isso enquanto eu estiver aqui. Porque essa semana eu falei, eu estava assim pensativo sobre a obra. Eu abri a Bíblia e Deus falou comigo assim, né? Aquela escritura. Eu sei, ó Senhor, que o meu direito está perante ti, Senhor. E o meu galardão. Porém, inutilmente, vãmente eu tenho falado. Pois muitos não dão crédito à palavra. Essa palavra. Então, Deus me consolou, porque o meu trabalho está diante dele. Se muitos não derem ouvido, não se consertarem, não se emendarem, mas o nosso trabalho está diante do Senhor, porque estamos fazendo o que Deus manda. E é muito importante. Eu lembro logo do que o Senhor falou para Ezequiel no capítulo 2. Levanta, põe-se de pé que eu falarei contigo. Aí começou o Senhor a falar com ele. Dado momento, Deus disse assim, olha, eis que eu não te envio a uma nação de fala complicada, difícil, né? Mas a nação de Israel. Se eu te enviar a tais, as pessoas que falam difícil, te dariam ouvido, mas eu te envio a casa rebelde. E eis que eles não te quererão dar ouvido, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas tu vai lá e fala. Quer dizer, o trabalho do profeta foi feito, ele vai receber o seu galardão. Agora, se rendeu ali, se não rendeu, Deus não está preocupado. O importante é que o profeta faça o que Deus quer, e o que Jeremias fez. Não houve um resultado no tempo de Jeremias. Não houve uma conversão em massa, como em Nínive. Mais de 20 almas ali se renderam aos pés do Senhor. E o Senhor disse que os ninivitas vão ressurgir no dia do juízo e vão condenar Israel. Por quê? Foram salvos. Os ninivitas da época de Jonas, claro. Em cada período tem, né? Teve ninivitas que foram para o inferno. Mas aqueles ninivitas ali, eles criam na palavra. Jesus testificou que eles foram salvos. Certamente, dali em diante, tomaram uma tendência muito grande, aleluia. Certamente, passaram a conhecer o Deus de Israel, as leis do Senhor, e passaram a praticar as coisas que agradassem ao Senhor, no temor do Senhor. Se o Senhor disse que eles vão ressurgir no dia do juízo, e vão condenar Jerusalém, porque só pode condenar os pecadores os salvos, porque Paulo diz que nós vamos julgar os anjos e o mundo perdido. Não é só Jesus. Jesus vai estar ali, julgando. E mais os remidos vão julgar também. Então, se os levitas vão ressurgir no dia do juízo, é porque eles foram salvos. E vão realmente condenar Jerusalém. Os judeus que... Muita gente pensa que, por ser judeu, pronto. É escolhido de Deus. É o homem, a mulher melhor do mundo para Deus. Deus é espírito, Deus é carne. Deus escolheu os judeus para serem uma nação exemplar. Se eles não quiseram, agora, todo aquele que crê em Jesus é muito mais valioso que um judeu que não crê no Senhor. E o judeu que não crê no Senhor, na verdade, não tem valor nenhum. Pois no Salmo diz que o homem de graça elevada ou pior de baixa, vice-versa, pesado da balança, não tem valor nenhum. São mais leves do que a vaidade. O homem sem Deus, seja judeu, seja de outra nação, seja quem for, não tem valor nenhum. Por isso que nós sempre falamos para que as pessoas se identifiquem com a verdade. Mas aqui, irmãos, o profeta Jeremias não levava uma vida boa, mas o Senhor o incentivava a dizer a verdade. A verdade, ela machuca, a verdade, ela põe dúvida,
a verdade, ela fere as pessoas, porque as pessoas não esperam ouvir a verdade, que elas estão assim, que elas estão assim, que elas estão erradas, que elas estão distanciadas de Deus, estão praticando isso, estão praticando aquilo. Por isso que levou também Jesus a ser crucificado, porque os judeus esperavam um profeta falando coisas boas para eles, mas Jesus falou sobre o pecado deles. Veja bem, eles, uma nação que estava sob o controle de Roma, assim, em parte, né? E no domínio, que Roma estava dominando. Oprimidos. E o que eles esperavam? Esperavam um Salvador para libertar eles com todo o pecado deles. Não. Jesus veio mostrar para eles que para eles entrar no reino dos céus e serem libertos, e serem salvos, eles precisavam deixar e abandonar o pecado. Então foi uma controvérsia para eles. Eles esperavam o quê? Um Messias, alguém vir falar da bondade dele, daquela espiritualidade toda errada, daquela santidade toda errada, daquela região completamente errada, porque eles deixavam o mais importante da lei, que era o amor, a misericórdia e a fé. Então, foi uma coisa contraditória, porque, inclusive, Ananias disse que Jesus seria um sinal contraditório. Porque não ia encaixar no pensamento daqueles religiosos. Porque eles acreditavam ser o povo de Deus, que eles eram os mais escolhidos, como até hoje os judeus têm uma idolatria, que eles são os mais belos, os mais escolhidos, são a nação perfeita, melhor do mundo. E Deus acabou com essa coisa. Deus tem um plano para salvar um remanescente, um número muito pequeno no meio deles. Mas muitos deles, muitos judeus, já estavam no mais profundo dos infernos. E muitos deles criaram coisas malignas e espalharam no mundo. Para quem não sabe, eu sei isso há mais de 20 anos. As primeiras casas de massagem, segundo que me informaram, né, que trouxeram para o Rio, quem não sabe o que é isso, precisa saber. Foi eles que trouxeram, judeus. Casa de prostituição. Mas é prostituição da pesada, irmão. Tem lugares que a pessoa tem que ir com um documento que é casado para lá chegar e trocarem lá os casais. Coisa pesada, coisa pesada. Deus, irmãos, ele julga o ser humano olhando o seu interior e as suas ações. Jeremias anunciava para eles que o mal iria apanhá-los. Mas eles julgavam que Jeremias, ao invés de alegrar o povo, Jeremias causava medo, terror, causava um monte de coisa. Mas não era Jeremias, era a palavra. Porque Deus estava determinando algo acontecer, e Deus queria salvar o máximo que pudesse ali, mas o povo não deu ouvido. Deus salvou um grupo, mas tiveram que ir para o cativeiro. Muitos depois voltaram, outros que nasceram lá voltaram, mas aquele pessoal velho teve gente que morreu no ato, como aquele rei, o último rei, né? Ele viu antes de ser morto, antes de arrancar os seus olhos, não é? Furar e arrancar os seus olhos, ele viu todos os seus filhos, adolescentes e jovens, serem degolados. Foi a última coisa que ele viu na terra. Amarrado, sem poder fazer nada, por toda a rebeldia e maldade que ele fez com Jeremias. Ele já estava uma certa idade. Ele viu todos, um por um, sendo degolados. Depois, fim foi o dele. Pegaram uma lança, ou um outro utensílio lá, e arrancaram os olhos fora. E Deus vai permitir coisa pior acontecer, porque Jesus disse que nunca houve um tempo como esse, nem depois vai haver. Deus é muito amoroso. Ele está levantando vários pastores, eu digo vários, mas não é muito, e irmãos e irmãs, lhe exortando, mostrando as suas condições para se arrepender e falarem para o povo a verdade sobre o inferno, sobre o arrebatamento, sobre a condição do povo, sobre santidade. Porque a santidade, irmão, se estragou dentro das igrejas, acabou a santidade. Onde que há 20, 30 anos atrás, essas igrejas que eram pentecostais, não vou citar não para não ofender ninguém, não é? Tinha jogo, mulher de batom, cortando cabelo, mulheres montando roupas indecentes, com sapato alto, rebolando dentro das igrejas, cheio de cílios, um monte de coisa. Eu mostro fotografia para vocês, se vocês quiserem. Pode pegar na internet as igrejas antigas, como é que se comportavam. Ah, mudou tudo, não mudou nada. É o diabo que mudou as igrejas.
O mundo muda porque o diabo está no mundo. O mundo já não é maligno. Então nós não temos que nos igualar com o mundo. Paulo diz, irmãos, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que ser transformados, diferente deste mundo, para testificar de Deus na nossa vida. Mas as pessoas, como eu disse, amam mais a vida material do que a espiritual. Amam mais as coisas dessa vida do que a palavra de Deus. Jeremias sofreu esse agravo todinho, mas Deus, irmão, Deus, ele já anunciou pelo profeta Jeremias o que ele ia fazer com as pessoas que estavam no maltratando. E ele fez. Toda pessoa que se levanta contra nós, contra a palavra, todas elas, seja crente ou seja de fora, todas elas vão experimentar o ardor da ira do Senhor. E eu não falo isso para ninguém se levantar contra mim, que eu não tenho ligado mesmo, mano. Quando eu sei que pessoas não estão afim, fica rebatendo, não estão querendo, eu não estou nem mais aí. Por quê? O Espírito Santo está se tira do meu coração aquele interesse de ajudar. Eu só oro e entrego nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela custou muito sangue, muitas vidas para chegar nas nossas mãos. E eu agradeço a Deus, às vezes eu choro, Senhor. Muitos irmãos sofreram, Senhor. Muito sangue, aqui tem o sangue de muitos irmãos, do Senhor Jesus, de muitos irmãos, dos profetas passados, para esta riqueza chegar em nossas mãos. Isso aqui é um tesouro, tem mensagem aqui que ela é viva para a hora H, nesse momento. Ela é viva para o momento. Aí você abre a Escritura, Deus está falando com você exatamente o teu problema dentro da Escritura que foi falada há 2.000 anos atrás, aleluia. Isso é poder, isso é poder. Você abre, Senhor, tem misericórdia, você faz uma oração, você tem um problema, Deus fala, esperei com paciência no Senhor. Isso foi profetizado por rei Davi, nem conheci ele, mas a palavra dele está viva, porque não é dele, foi o Senhor que usou ele. E a palavra é viva, ela está queimando no altar, todas elas. Então devemos amar isso aqui, ter isso aqui como um tesouro, mais do que ouro e prata, mais do que cordãozinho, mais do que aliança, mais do que beleza de corpo ou de roupa. Isso aqui é a nossa beleza. Isso aqui, irmão, é o nosso temor, a verdade, a palavra. Mergulha nela, coma ela, viva com ela, aleluia. Medita nela de dia e de noite, você vai ter uma vida mais feliz. Como diz o Salmo, medita na palavra. Pensa no que você leu, pensa no que foi falado. Deus vai te dar dias mais felizes, mais em comunhão com Ele, e na hora do arrebatamento você não terá temor, porque Deus vai te levar, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus.